sem a consciência dessa necessidade, não faz sentido falar em misericórdia. É como tentar imaginar compaixão sem que haja sofrimento. Como se vai ter compaixão se alguém não está sofrendo? Não funciona. Por isso, é essencial que eu e você venhamos reconhecer nossa condição de miseráveis pecadores, aqueles que ferem a fronte do Senhor, que é santo. A verdade é que nós estamos perdidos por causa do pecado. Estamos sobre o peso da culpa, separado de Deus. Sua justiça nos confronta. Enquanto estivermos presos ao pecado, estamos sob sua ira. E muitos vão ver a chuva da ira de Deus. A Bíblia relata: choveu justiça em Sodoma e Gomorra. Choveu justiça na época de Noé. E tudo por causa de quê? Porque as pessoas eram boas? Elas eram boazinhas? A Bíblia relata que foi por causa da iniquidade, por causa do pecado, que choveu justiça. Amados, isso não é algo que leve, não é algo leve. Estar sob a ira de Deus é algo terrível. Terrível é cair na mão do Todo-Poderoso. Ninguém pode suportar por si próprio. Por isso, ao escrever o sermão, você precisa ter clareza de que por mais que você tenha prazer nas coisas terrenas, sucesso nessa vida, tua condição espiritual é crítica. Sem Deus, somos criatura perdida, sem força para nos salvar. João Batista apontou dizendo: aí vem o Salvador, que tira o pecado do mundo. Somos criaturas perdidas sem força para nos salvar, essa é a verdade. Estamos à beira de um abismo de sofrimento eterno. E a única esperança que temos é a misericórdia abundante de Deus sobre nossas cabeças. Nada nem ninguém mais pode nos resgatar dessa situação. Se Ele não intervir, estamos condenados. Também você navegante aí na internet, eu vou procurar uma mensagem sobre prosperidade. E parou numa mensagem sobre ira divina, pecado, inferno. Portanto, quero dizer a você que é urgente que você reconheça que precisa de Deus, que precisa da misericórdia. Só quando você admite que é frágil e que necessita de salvação, você precisa voltar para Deus e buscar sua misericórdia. Ele é a única esperança para quem está perdido. Ou você consegue sair dos seus vícios, das suas coisas por si próprio. Você consegue sair dos prazeres terrenos por si próprio. Eu preciso levar você ao contexto do Salmo 25, para você que está chegando agora. Deus abençoe o Reginaldo. Salmo capítulo 25, atribuído ao rei Davi, um homem que experimentou altos e baixos, e a Bíblia não esconde, altos e baixos em sua vida espiritual. Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13:14. Mas também cometeu erros graves como adultério com Batseba e o assassinato de Urias, 2 Samuel 11. Apesar das suas falhas, Davi tinha um coração voltado para Deus, se quebrantava diante de Deus arrependido, como nós vemos no Salmo 51, escrito após seu pecado ser confrontado por então o profeta Natã. O Salmo 25 é um salmo de lamentação e confiança. Nele, o rei Davi expressa sua dependência total de Deus, pedindo orientação, pedindo perdão, pedindo proteção. O versículo 11 em particular revela a consciência do rei Davi
sobre a gravidade de seus pecados. E esse salmo reflete a realidade de que mesmo os mais fiéis estão sujeitos a pecados e precisam da misericórdia divina. Você sabia que o Salmo 25 é acróstico? Ou seja, cada versículo começa com a letra do alfabeto hebraico, o que demonstra uma estrutura cuidadosamente elaborada para transmitir a verdade da mensagem completa aqui em ordem. Quando entramos no versículo 11, Davi faz um pedido direto a Deus: perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqui, neste versículo, ele reconhece a magnitude de seus pecados e apela à misericórdia de Deus. A expressão que Davi usa, cumpre a tua promessa, mostra que Davi confia na fidelidade de Deus. Ele sabe que Deus é um Deus de aliança e que não falha, que cumpre as promessas, que prometeu perdoar aqueles que se arrependem. Segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O texto nos ensina que o primeiro passo para receber a misericórdia de Deus é reconhecer a nossa verdadeira condição de pecadores. Davi não tenta se justificar. Ele não justifica os seus pecados. Ele confessa abertamente e diz: perdoa meus pecados, porque são muitos. Irmãos, a misericórdia de Deus é apresentada como uma resposta à miséria humana. Sem a consciência do pecado não há verdadeiro arrependimento. E como buscar perdão se não está arrependido? A confiança de Davi na promessa de Deus nos lembra que a misericórdia divina não é algo que conquistamos, mas algo que recebemos pela graça com base na fidelidade de Deus, que é o caráter dele. Irmãos, a gente precisa olhar aqui. Davi precisou reconhecer, e nós precisamos reconhecer nossa necessidade de perdão em um mundo que muitas vezes minimiza o pecado. O Salmo 25 nos desafia a encarar nossa realidade espiritual com honestidade. A misericórdia de Deus é a única esperança para quem está perdido. Não importa quão grandes sejam os teus pecados, Ele está disposto a perdoar e restaurar. O nosso Senhor nunca está indisposto, sempre disposto. A confiança de Davi na promessa de Deus te encoraja a crer. Mesmo em tuas fraquezas, Ele é fiel para perdoar e guiar você na tua jornada cristã. Amados, a misericórdia de Deus está disponível hoje para todos aqueles que se inclinam e reconhecem que necessitam do perdão divino. Quando nós admitimos nossa condição de pecador, a confiança na fidelidade de Deus, aí então experimentamos o poder transformador da graça de Deus. Olha, você precisa ver a sua miséria humana. Mas por que é difícil? Você talvez pergunte para mim, por que é difícil reconhecer os meus pecados? Primeiro, reconhecer nossa condição de pecador é o primeiro passo para experimentar a misericórdia de Deus. No entanto, nossa natureza humana muitas vezes nos leva a justificar nossos erros. Não foi tão grave assim. Todo mundo faz. Quantas vezes você já ouviu isso? Ou você mesmo falou assim? Comparar a tua vida com as dos outros. Pelo menos eu não sou tão ruim quanto fulano. E assim você ignora a necessidade espiritual. Nós vivemos distraídos com os prazeres e as conquistas temporais. Imagine alguém que está doente, mas insiste em dizer que está bem. Enquanto não reconhecer a doença, não vai em busca de tratamento. Da mesma forma, enquanto não reconhecer tua condição espiritual, você não vai buscar Deus. Você não vai buscar perdão. E só Ele pode oferecer perdão. 1 João capítulo 1, versículo 8 está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Portanto, pare agora e pergunte a você mesmo:
Há áreas da tua vida onde você está ignorando, você está deixando de lado. O que te impede de reconhecer tua necessidade diante de Deus? Como você pode ser mais honesto contigo e reconhecer que você falhou e que necessita da graça, da misericórdia? Olha, aproveite esse chamado. Aproveite esse chamado. Pense sobre as perguntas que fiz. São para encorajar você. Você está sendo encorajado a identificar áreas onde precisa reconhecer que necessita de Deus. O rei Davi foi o homem que mais alcançou as misericórdias divinas. Mas por quê? Porque não tentava esconder. Era sincero diante de Deus. Ele agia com sinceridade. Ele confessava diante de Deus: perdoa os meus pecados, porque são muitos. Davi é um exemplo de alguém que não apenas reconheceu seus pecados,